Bom dia, mulheres, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a Carol, vou fazer o devocional desta manhã com vocês. Eu gostaria de ler em Marcos, capítulo 4, versículo 35, que vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade. Vou começar a ler. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Assim não têm fé? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, irmãs. Irmãs, essa passagem é muito conhecida, assim como todas as outras que eu ministrei essa semana, que eu falei sobre ela essa semana. Mas, às vezes, muitas vezes nós nos esquecemos dessas palavras, né? Que são palavras tão lindas que mostram o poder de Jesus, o poder do Senhor, né, nas nossas vidas. E elas mostram também que ali Deus estava confiando algo em nós, de uma fé grandiosa que muitas vezes na hora da tempestade, na hora do que a gente vê o mar, na hora que a gente vê os egípcios atrás da gente, a gente já se esquece dessa fé, a gente se esquece do Deus que nós servimos. Então, irmãs, essa semana inteira foi o que o Senhor ministrou no meu coração de palavras referente a isso, que muitas vezes nós estamos ali firmados, não, eu creio nesse Deus, eu creio, e na hora que acontece alguma coisa, nós nos perdemos e ficamos desesperadas e ficamos sem esperança. Irmãs, o Senhor quer falar para vocês que mantenha a sua fé, mantenha o seu olhar em Cristo, é isso que Ele quer falar. E basicamente também nesta palavra vai falar, o Senhor ele estava dormindo. A palavra diz que ele estava dormindo, que ele levou até um travesseiro, ou seja, ele estava tranquilo, nada podia abalar a vida dele. Porque ele sabia que ali não iria acontecer nada, ali não era o lugar que seria o fim da vida dele. E ele estava tranquilo, mas aqueles que estavam seguindo ele não temiam aquela ventania, que na verdade o mar realmente nos assusta, né, irmãs? É como se fossem as circunstâncias da vida, como eu disse ontem no devocional. Mas se você permanecer com quem você diz que tem a fé, com quem você diz que acredita, irmãs, nada o abalará. O Senhor está com você. O Senhor está te livrando das coisas ruins, né? E aqui Jesus, ele só fala: aquieta-te, acalma-se o mar, acalma-se o vento, e tudo parou, e tudo se cessou. Então, como que os seus seguidores tinham medo do mar e do vento, se ali existia uma pessoa que podia calar o vento e até o mar tem medo de Jesus? Se até o mar não tem não medo, mas se até o mar ele vai, Jesus ordena e ele acata. Então, o que é uma preocupação para esses seguidores de Jesus, né? Enfim, então que você fique com essa palavra, que você entenda que o Senhor, Ele está aqui para todos os momentos, né? E que Ele não te deixou. E que é só você confiar nele, permanecer nele. Que as coisas irão melhorar, que as coisas
do Senhor, elas não são para o mal, e sim para o bem da sua vida, né? Mas você tem que ter discernimento, você tem que permanecer, né, com a sua fé inabalável. Você já sentiu que quando você se afasta do Senhor, as coisas ficam piores? Que quando você começa, quem aqui é casado, enfim, começa a pensar mal do seu marido, ou começa a reclamar demais no dia a dia, que às vezes a sua intimidade com o Senhor está longe? Eu sinto isso, irmãs. Muitas vezes, quando eu não estou aqui lendo a palavra, orando todos os dias, eu começo a reclamar. E eu falo, gente, por que eu tô reclamando tanto se o Senhor já fez tanto por mim? Se o Senhor está comigo todos os dias, se o Senhor não deixa faltar nada. E aí eu me lembro, deixei a minha intimidade com o Senhor. Quando nós deixamos a nossa intimidade com o Senhor, nós esquecemos de muitas coisas que o Senhor já nos falou, nós esquecemos da nossa fé, nós esquecemos do nosso propósito. Então que hoje você se lembre, tenha sempre intimidade com o Senhor, para que você não se perca no caminho, para que você não olhe para trás. O Senhor está dizendo para você não olhar para trás, seguir sempre em frente, olhando para Ele face a face, olhando para os olhos dele, entendeu? Que você possa entender isso nesta manhã, nessa semana, que o Senhor tem falado grandemente sobre essas palavras, né? Que a sua fé continue e permaneça, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço por essa semana, que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos livrou de todo o mal, Pai. Te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor tem ministrado não somente no meu coração, mas que o Senhor ministre no coração das suas irmãs, Pai. Que o Senhor possa falar com elas, Pai, que o Senhor possa direcioná-las, o que o Senhor quer da vida delas, para que elas continuem no propósito delas, para que elas não deem um passo para trás e sim para frente. Senhor, guia a vida delas, Pai, para que nada aconteça, para que elas continuem buscando a Ti cada vez mais, Pai, para que elas consigam entender que o Senhor é na vida delas e que nada pode abalar a fé delas e que elas têm que permanecer orando e clamando ao Senhor. Pai, que essa semana se finalize, seja uma semana abençoada para a vida delas, que o final de semana delas também sejam na Tua presença, Senhor, que aquelas que estavam afastadas de Ti, Senhor, que elas possam voltar a entregar a sua vida para Ti, Senhor, para que elas possam buscar cada vez mais a Tua presença, Pai, não somente em cultos, mas no Teu íntimo, Pai, no seu quarto, orando, em jejum e oração, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti por essas irmãs, Pai, eu oro para que elas entendam a Tua palavra e o que o Senhor quis falar com elas. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia para vocês.